Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a quinta mensagem, sobre a missão da igreja é avisar o mundo, parte 5. E nós paramos na página 18. E nós vamos chegar lá na página 18. Aqui. Que nós estamos tratando desse assunto que Deus pôs no meu coração sobre idolatria. Muita gente pensa que isto é algo bom. E eu tenho dito que idolatria não é só você ter escultura, imagem. Idolatria é qualquer coisa que você põe acima de Deus. Pessoas idolatram dinheiro, idolatram bens, carro, propriedade, casas, pessoas. Então nós estamos aprendendo a fugir disto. O que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 10, do versos 14, 1 de Coríntios 10, vamos ler do versículo 14 ao versículo 20, ao versículo 22, perdão. 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 14. Olha ali. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Volta para trás, irmão. 14 de novo. Portanto, meus amados, qual é o conselho? Qual é o conselho, igreja? Fugir. Não é se envolver, é fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele diz que não pode. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Tá bom, até o 22. Vamos orar. Vamos seguir esses conselhos, irmãos. Será bom. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus que nós reconhecemos ser o único, o absoluto, o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por causa do poder chamado onisciência, onipresença e onipotência. Só a Ti é atribuído esses poderes. Por isso que nós, quando nos reunimos aqui, sabemos que a Tua presença, nós não pegamos numa imagem, não pegamos em pedaço de pano simbolizando Cristo, nem um pedacinho da cruz simbolizando Cristo, nem um óleo ungido simbolizando uma unção. Não, nós cremos em Jesus pela fé, como ele quer ser adorado e crido.
aqueles que se aproximam de Deus, creia. Então, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, pela fé, e diz que os que Te adoram, adoram em espírito e em verdade. Estamos aqui em espírito e em verdade. Te louvamos para a glória de Deus, e o povo santo, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Família de Deus, deixa eu cumprimentar também os ouvintes das rádios. Estamos agora pela 92.1, 92.9, 94.5, 2 aplicativos, Facebook e YouTube. Estamos aí fazendo uma evangelização mundial. Por estarmos numa igreja pequena, né? Espaço pequeno, poucos abençoados, mas Deus nos permite falar ao mundo, graças a Deus. Então nós falamos nesses de domingo para cá, estamos tratando sobre esse tema específico sobre a idolatria. E nós falamos sobre idolatria no tempo dos profetas, no tempo dos reis, no tempo dos profetas, reis. Então nós falamos a idolatria no Antigo Testamento, e hoje nós vamos tratar da idolatria no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem mais idolatria do que no Antigo Testamento. Eu nunca soube que ninguém adorou Asaf no Antigo Testamento. Já leu na Bíblia, irmão? A adoração a Asaf. E no Novo Testamento você tem gente que adora cantores, né? Tem gente que adora música, mais do que a Bíblia, né? Tem gente que adora bandas. Então vamos ver o tamanho da idolatria que nós temos hoje no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a idolatria era fortemente censurada e reprovada, o mesmo acontece no Novo Testamento. Com o avanço da pregação do Evangelho entre as nações gentílicas, os cristãos precisaram discutir opiniões relacionadas à idolatria. Você vai ver isto aqui, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos 15, discussões sobre a idolatria, versículo de número 20. Vamos ler, põe ali o 19, o 20 e o 21, irmão, por favor. 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentis, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações. Da onde? Foi uma das discussões da igreja. Estava lá Pedro, Paulo, as discussões da igreja, a igreja fazendo um presbitério, né, com os apóstolos de maior influência, que eram os primeiros apóstolos. Então, eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? A decisão era, para trás, irmão, começa de novo. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentis se convertem a Deus. O que ele está dizendo aqui? Acho que é Pedro que está falando isso. Não vão perturbar porque eles queriam colocar todos os ritos dos judeus em cima dos gentis. Então havia e Paulo não queria isto. Então havia uma discussão entre o Paulo, Barnabé e os outros apóstolos, que eles queriam pôr encargos sobre os gentis, como fazem hoje na igreja, né? Pegam tudo do judaísmo. As igrejas têm candelabro, a igreja tem cruz, a igreja tem aqueles tridentes, a igreja tem arca, a igreja tem óleo, a igreja tem sal, a igreja tem até o que não tinha no passado. Então isto tudo, e eles pegam
tudo do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento. Irmão, se fosse para a gente viver o Velho Testamento, Jesus não precisaria trazer o Novo Testamento. Se é para viver o Velho, para que o Novo foi apresentado para a gente? Então, não é para ser só apreciado, é para remover o primeiro e que se estabeleça o segundo, que é o segundo pacto, que é o Novo Testamento. Então, eles entraram numa discussão que não era para perturbar, que dentre os gentios se convertem a Deus. Nós, à luz da Bíblia, somos considerados como, já expliquei, quem é judeu? Judeu é todo aquele que nasceu em Israel, tem sangue judeu. Quem não é judeu era considerado como gentio. Todas as nações eram consideradas como gentio. Não, a única nação, a raça que eles consideravam raça eleita, que a Bíblia até fala raça eleita, é os judeus. A raça eleita era os judeus. Então, quando os gentios foi levado a palavra até ele através do apóstolo Paulo, eles se converteram a quem? A Deus. Mas Paulo falou, não pode colocar os encargos. E um dos encargos, alguns dos encargos que foram tirados, mas esse foi estabelecido. Qual? Passa à frente. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, este foi estabelecido, tanto para os judeus, quanto para os gentios. Está estabelecido o seguinte: nós cremos em Jesus, em Deus, só o Senhor, só um Deus, e nós não podemos nos envolver, nos contaminar com quem? Então, ídolo é uma contaminação. Ídolo é a maior maldição. Se uma casa quer ficar com a ausência de Deus, ela põe um ídolo lá. Se tiver qualquer ídolo, Buda, Maria, Jorge, Pedro, qualquer ídolo, qualquer desses santos que são canonizados aí pelo Papa todo mês, para poder vender estatuazinha, para ganhar dinheiro, qualquer um desses ídolos, estiver dentro de uma casa, Deus fica de fora. Esta casa está vulnerável, ela está abandonada. Os ídolos que vão cuidar dessa casa. Então, qual foi a ordem? Abstenham-se de quem? Das contaminações dos ídolos. Que mais? Bem como das relações sexuais ilícitas, tá certo? Da carne de animais sufocados e o do sangue. Então, para eles ficou estabelecido, de todas as regras que tinham, então ficou estabelecida essas regras que deveria ser para todos. Primeira regra, para trás, irmão, para a gente não esquecer: abstenham das contaminações dos ídolos. Então você vê aqui, o Novo Testamento, Paulo, os apóstolos, nem foi Paulo, que Paulo estava no meio, mas foi discutido entre os pregadores dos judeus, né? Os pastores que iriam pregar a mensagem aos judeus. Ele falou, todos os gentios que vierem, não vamos perturbar eles, não vamos pôr fardo nele, mas esses três aqui, contaminação dos ídolos, sair de negócio de relações sexuais ilícitas. O que é ilícita, pastor? Se não é tua esposa, é ilícita. Contaminações da carne. Aqui eles não comiam carne com sangue, né? Não comia sangue, então eles não se envolviam com isso. Então foi estabelecido isso também para os gentios. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 8:10, vou repetir, hein? Bota lá, irmão. No Antigo Testamento, a idolatria é fortemente censurada e reprovada. O mesmo acontece no Novo Testamento. Com o avanço da pregação do Evangelho entre as nações gentílicas, os cristãos precisaram discutir questões relacionadas à idolatria. Já fizemos a número 1, já fizemos lá no Atos 15:20, agora 1 Coríntios 8:10. Porque se alguém intervir a ti, que és dotado de saber, o que és dotado de saber? Você tem conhecimento. Eu coloquei até ali uma frase, aí está aí a frase, irmão, dá para pôr ali, olha aqui a frase que me veio na minha mente agora à tarde, põe ali, por favor, olha lá. Sabe qual é o perigo de conhecer a verdade? Perguntando. O que ela vai fazer com você? Ela vai te libertar.
Realmente você quer ser livre? Pense nisso. Ser livre é o quê? É ter responsabilidade. A maioria não quer ser livre porque não quer tomar decisões, porque se eu não sou livre, eu digo, foi o diabo, foi o irmão, foi meu marido, foi meu pai, foi minha avó, então eu boto culpa em alguém. Mas quando você é livre, a responsabilidade é sua, a vida é sua. Para onde você vai tocar ela, é você que vai tocar a sua vida. Quer ser livre? Qual é o perigo de conhecer a verdade? O que ela vai fazer com você? Ela vai te libertar. Ela vai te libertar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava usando o sangue de Jesus, né? Deu uma topada, o sangue de Jesus. Estava ventando, o sangue de Jesus. Então o cara ficava falando o sangue de Jesus toda hora. Eu falei, meu irmão, você está profanando. O sangue de Jesus não é para isso. Aí eu tentei explicar a ele para que servia o sangue. Ele não quis saber. Ele não quis saber qual foi a utilidade do sangue. Tem gente que está expulsando o demônio e usa o sangue de Jesus. Tem alguém com ferida na perna, usa o sangue de Jesus. O vento está arrancando as telhas, usa o sangue de Jesus. Não sabe para que foi derramado o sangue de Jesus. Para quê, irmãos? Perdoar o quê? Perdoar o quê? E será que o sangue de Jesus serve para tirar demônio? Ele estabeleceu isso para curar ferida? Então ele não quis saber, porque ele quer ser escravo, ele não quer ser livre. Eu falei, acabou a conversa, você quer ser escravo? Siga com o pé aí na algema e fica preso. Então diz, ela vai te libertar. Realmente você quer ser livre? Ser livre é ter responsabilidade. Então, aqui Paulo está passando a responsabilidade. 1 Coríntios 8, 10, olha lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versos 10. Porque se alguém te ver você e eu, que és dotado de quê? Eu já estou livre, eu tenho conhecimento, então eu já sou dotado do saber. Aonde que essas pessoas vão ver você ou eu? A mesa em templo de ídolo. Você imagina, irmão? Você imagine eu, teu pastor, indo visitar a igreja da Ave Maria. Chego lá, sento lá, o padre está falando, aí você passa de longe, não é o pastor que está ali, mas ele não sabe que isto é errado. Olha lá, ser dotado do saber e te encontrar aonde? A mesa em templo de ídolo. Não pode. Pastor, mas vai chegar aí a festa junina, é uma festa gostosa, que tem milho. O ser humano parece até galinha, precisa de milho. Para, pode parar. Tem milho, come milho em janeiro, come milho no Natal, come milho no Carnaval. Não, mas tem o quentão você não pode, que vai ficar bêbado, você não pode ficar bêbado. Então isso são mesa de quem? Templo de quê? De ídolo. Mas na igreja evangélica que faz as barraquinhas, mas estão comemorando a festa pagã. É uma festa pagã. Toda igreja que se diz cristã e faz festa pagã não tem nada de cristã. Essa igreja não é de Cristo, ela é do pastor, ela é do bispo, ela é do apóstolo, ela é do semideus, ela é de qualquer um, da missionária, da bispa, mas de Cristo ela não é, porque se ela é de Cristo, ela tem regras. O que manda, o que faz com a igreja de Cristo? Não pode te encontrar onde? Em templo de ídolos. Por quê? Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos. Então, pessoas são fracas. Você vai fazer alguém tropeçar. Não, pastor, uma festinha, pastor. Sabe, é dia das crianças. Sabe, não é igreja também. Sabe, a pessoa veste de branco lá, bota uma mesa, as crianças, dá pipoca, dá docinho, a língua de sogra, sopra, uma pita, uma brincadeira, mas é sacrificada a quem? A ídolos. Não, mas é São Cosme e Damião, aqueles dois meninos tão bonitinhos, sabe, mas é ídolo, irmão, é ídolo, diga assim, é ídolo, não pode, diga, é proibido, diga, eu sou cristão. Só 3 falou, vamos de novo. Eu sou cristão. Eu sou proibido por Deus a ter ídolos.
Se você tiver ídolo, você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar só. 1 de Pedro 4:3. 1 de Pedro 4:3. Olha o que ele diz lá. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentis, tendo andado em dissoluções, passado, concupiscências. Você sabe o que é isso aqui? O que é isso? O que é borracha aí, irmão? Bota aí, borracheira. Para mim é bêbado. Para mim é gente bêbada. Borracheira, urgias, bebedices e em detestáveis. Então ele fala que a idolatria é o quê? Detestáveis. Embriagado, viu? Borrachinha, tá bêbado. Eu já fui bêbado, então sei que todos os nomes dos bêbados eu sei, eu conheço. Apocalipse 2:14. Apocalipse 2:14. Eu estou te mostrando aí a idolatria no Novo Testamento. Apocalipse 2:14. Olha o que diz. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Está falando para uma igreja. Está falando para a igreja de Éfeso. Aquela igreja que Paulo escreveu. Quem lembra? Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. É a mesma igreja. João não criou uma nova igreja. Esta igreja aqui é a igreja que Paulo escreveu a carta dele aos Efésios. Então não tem medo do Apocalipse. O Apocalipse é coisa de Deus, tá bom? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vamos lá. Outrossim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, tudo idólatra. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que tolerais que essa mulher, Jezabel, que é a si mesma, se declara profetiza, vendo? Ela se declara profetiza, como o dia de hoje, né? Se declaram profetas, apóstolos, eles se declaram. Olha ela. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Ela seduzia os servos do Senhor a praticarem a prostituição e a cometerem coisas para trás, irmão, acho que eu li errado. A praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a quem? A ídolos. Então Jezabel fez isso no tempo, lá do Acabe, né? O rei Acabe, lá no tempo de Elias. Então ela induziu, ela pôs uma idolatria terrível. E você vê que o profeta Elias
combateu esta idolatria. Então, aqui o João está dando essa ênfase, mostrando a proibição da idolatria também no Novo Testamento. No capítulo 1 de Romanos, Paulo escreveu sobre as filosofias humanas que mudam a glória de Deus em incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis. Romanos capítulo de número 1, esse texto aqui, há um complô dentro da Câmara Federal, no Senado Federal, lá nos capa preta lá, né, o STF, há um complô, muita gente trabalhando para acabar com esse texto da Bíblia aqui. Esse Romanos capítulo de número 1, o versículo de número, vamos ler do 21 ao 25. Portanto, tendo conhecimento de Deus, então, você tem conhecimento de Deus, por que você vai sair daqui, vai pegar lá um lencinho ungido? Um lencinho ungido é um ídolo. Você vai pegar uma garrafinha de água ungida, virou um ídolo. Oh, como é que você está curado? Depois que eu bebi a água, irmãos, água não cura, óleo não cura, sal não cura. Quem curou foi Jesus, irmão. Jesus quem curou, irmão. É Jesus quem curou. Não, mas pastor, isso dá certo para o pastor, está tudo rico, vendendo água e óleo ungido aí para o povo aí. Para eles dão certo. E o povo cada vez mais pobre. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. O nosso Deus é um Deus incorruptível. Quer dizer o quê? Que o nosso Deus não adianta oferecer dinheiro. Tem igreja que oferece dinheiro para Deus. Oh, dá R$1.000 que eu vou levar o teu nome lá para Jerusalém e Deus vai resolver o teu problema. Paga lá 1.000, paga 500, paga 200. Irmãos, Deus é incorruptível, Ele não se vende. Ou você crê que Ele fez, ou você vai ficar aí, ó, à mercê dos grandes vigaristas que apareceram no século 21 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis. Ou seja, eles dizem que Santo Antônio, Maria, Jorge, todos esses santos aí, eles têm o mesmo poder que tem Deus. Eles podem fazer mais do que Deus. Eu nunca vi ninguém soltar 20, 30 minutos de fogos para falar, esse é para o Senhor Jesus. Mas eu vejo soltar para Maria, soltar para Jorge. Então eles têm esses ídolos acima de Deus. Eles estão fritos. Não vai escapar nenhum. Por isso nós estamos pregando. Você que está aí, gosta de idolatria? Idolatria na igreja. Não é na igreja romana só não. Idolatria de pastor. Idolatria de utensílios ungidos. Ontem alguém falou para mim, pastor, unge todo mundo aqui. Eu falei, não vou ungir ninguém, todo mundo aqui já é ungido. Então você vê, as pessoas ficam buscando coisas para tirar a glória, pegar a glória de Deus e colocar em objeto, em coisa. Isto é idolatria. Creia em Jesus, somente em Jesus, confie em Jesus, descanse em Jesus, espere em Jesus e Ele fará. Só Ele fará. Glória a Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança de imagem aí ele diz que, olha o que ele diz, em imagem de homens corruptível, bem como de aves. Adoram ave, adoram águias, gaviões, até galo de briga, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens. Irmãos,
Irmãos, isso é muito sério, meu Deus do céu. A idolatria, quando alguém está envolvido com idolatria, qualquer tipo de idolatria, quando alguém está envolvido com qualquer tipo de idolatria, Deus, vamos ler, irmão, Deus entregou. Então, quando alguém, o primeiro passo para Deus falar assim, deixa, entrega essas pessoas. Olha a que Deus entregou: a imundícia, pelas concupiscências do seus próprios coração, para desonrarem. Então, começa na idolatria. Aí a pessoa começa a desonrar. Deus falou: você agora não vai ficar só como idolatria, não. Você agora vai desonrar o teu corpo. Você é homem, eu vou permitir que você queira virar mulher. Você gosta de ter 30 parceiros ao mesmo tempo, eu vou permitir. Então Deus entrega essas pessoas a cometerem essas coisas. E você sabe que a maioria dos suicidas são meninas prostitutas, drogados, homossexuais, lésbicas, traficantes. Porque primeiro começa na idolatria. Eu vejo às vezes, quando chega essa época que passamos, graças a Deus, foi glorificado São Jorge, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, de um lado tem os que é o malfeitor, né? Que chama-se de bandido. Do outro lado tem o polícia. Aí o polícia também é devoto dos Jorge, e o bandido é devoto do Jorge. Vai os dois fazer oração para Jorge: Deus, Jorge, me proteja dele, e ele me proteja dele. Como é que vai ficar esse negócio? Você entende, irmão? É sério demais. Quando alguém está envolvido com idolatria, essa pessoa está numa enrascada, irmão. Concupiscência, seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha aí. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a quem? A criatura no lugar do Criador. As pessoas não estão mais indo. 90% do povo que reúne em igreja não estão mais vindo por causa do Criador, eles estão vindo por causa da criatura. Vai ser reunido 2 milhões, 1 milhão de pessoas lá em Copacabana por causa do Criador? Por causa de quem? Criatura. Ficam lá, a mulher toda inchada, mulher toda com a cara desse tamanho, quando vai dar uma rebolada, está toda desconjuntada, e está todo mundo babando. Olha lá, oh, Madonna, meu Deus, e vai levar 10 milhões da prefeitura, teus impostos, nossos impostos, adorando e servindo a criatura, adorando e servindo a criatura. Quem vai cantar hoje? Qual é a banda que vai lá? Ninguém quer saber que vai louvar a Deus, quer saber quem é o cantor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem vai cantar é fulano, é Beltrano, a banda tal, a banda. Então as pessoas estão enchendo estádios, estão enchendo templos, estão enchendo lugares, não por causa do Criador. O Criador está sendo esquecido, irmão. É a criatura que está mandando. Hoje os grupos que mandam, é os famosos apóstolos, né? Os adivinhadores que se intitulam apóstolos, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 27. Vamos até o 27. Semelhantemente os homens. Cadê? Passou, 26, né? Por causa disto, entregou Deus das paixões infames, porque até as mulheres. Olha como que começa isto. Começa onde? Na idolatria. Aí Deus vai permitindo. Tudo que acontece nessa terra, irmãos, só acontece porque Deus permite. A morte de uma criança, a morte de um idoso, a morte de um jovem, um acidente. Se Deus não permitir, nada acontece. Eu fui esfaqueado aqui aos meus 17 anos aqui. O cara me deu uma facada aqui, uma no peito e uma no meu pescoço. Eu caí, o sangue espirrou, perdi as forças, caí. Quando eu caí, eu estou vindo ele de novo para acabar de terminar o trabalho. Eu com esse braço que estava bom, fiz assim, achei uma pedra. Quando ele estava bem vindo, já estava tudo sumindo da minha mente, eu fiz assim, tum, bateu na cabeça do rapaz, ele caiu lá. Eu sei que quando eu acordei, eu estava no hospital. Por que Deus não permitiu que ele me matasse? Porque tudo acontece com a permissão de Deus.
Então eu passei. Se fosse permissão de Deus, deixa ele, não tem nada para fazer com a vida dele, deixa ele embarcar aí, acabou, leva logo, Era isso que ele queria fazer comigo. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha, tudo começa com a idolatria. Por isso que eu estou falando para vocês, irmão, o perigo da idolatria. Paulo fala, fugir da idolatria. Sai de perto da idolatria, porque todas as outras desgraças que virão, o alcoolismo, droga, o homossexualismo, tudo começa aqui. Aqui é o ponto de partida, porque quando alguém abandona Deus e se envolve com o ídolo, ele está dizendo, eu estou só. Então se está só, você vai mergulhar na desgraça, vai mergulhar no pecado, vai mergulhar na decadência, e Deus não vai fazer nada, porque a Bíblia diz que Deus entregou essas pessoas. Está aqui escrito, versículo 24. Por isso, Deus entregou. Deus, quem entregou? Deus. Não foi a pessoa, não, agora eu quero isso também. Não, eu falo, agora você vai. Sei que você gosta, carne gosta, vai. Vamos terminar, irmãos, 6 minutos. No Novo Testamento, qualquer um que adorar deuses pagãos, ou que colocar qualquer outra coisa numa posição mais elevada do que o Senhor, depositando uma confiança que só deve ser demonstrada a Ele, é chamado de idólatra. Então, eu confio no meu trabalho. Meu trabalho, quem te deu é Deus. Pastor, não, foi eu que corri atrás. Se você tem saúde, quem te deu é Deus. Não, eu cuido da minha saúde. Você tem saúde, mas quem te deu a vida foi Deus. Então você não tem onde correr mais. Você pode falar que você arrumou o trabalho, que você tem saúde, que você cuida, mas a vida veio dele. Amém? Existem várias exortações para que os cristãos não se associem com as práticas idólatras e fujam terminantemente da idolatria. Vamos ler 2 versículos e terminamos. 1 de Coríntios 10, o 7 e o 14, o versículo. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Versículo, que eu falei, o outro é 14. Portanto, meus amados, qual é o conselho, irmão? Esse pedaço que nós lemos do 7 aconteceu lá no meio de Israel. 1 de João 5:21. Na quinta-feira nós vamos falar qual é o perigo da idolatria no Novo Testamento, tá? Filhinhos, o que é que você tem que fazer? Guardar, não é guardar um ídolo, irmão. Pastor, está mandando eu guardar um ídolo. Eu tenho um Santo Antônio aqui, sabe, que eu estou querendo casar, mas ele não está ruim, eu botei ele no copo d'água de cabeça para baixo, já morreu afogado e não vem em casamento. A irmã está rindo, né, irmã? Tadinho, já foi quantos Santo Antônio já morreu? Filhinhos, guardai-vos da onde? Guardai-vos dos ídolos, foge. Porque o ídolo é a porta do inferno. Se você quer abrir a porta do inferno para dentro de uma casa, irmão, eu não conheço nenhuma casa, pode ter até dinheiro, que tenha paz, que tenha harmonia, que tenha saúde, que as pessoas deitam e dormem. Eu não conheço, aonde tem uma idolatria. Agora, no próximo encontro, nós vamos estudar sobre vários aspectos da idolatria, tá bom? Assim disse a palavra do Senhor, e se você recebeu, diga amém. Guarde isto, irmão, guarde isto, porque isto é importante para a sua vida. Fica de pé.